Olá pessoal, estamos aqui de novo para nossa aula hoje de número 28. Estamos quase no final do nosso curso. Espero que tenham apreciado essas doutrinas. Como eu já falei no começo, a doutrina ela nos ajuda a entender um pouco melhor o plano de Deus, e a nós mesmos. Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, E, enfim, para que mais e mais pessoas possam receber essas grandes informações que tem na Central das Escrituras. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, aula 28. Como eu falei, nós vamos falar hoje sobre os graus de glória. A gente já falou, deixa eu só passar esse gráficozinho aqui, Nós nascemos na Terra, morremos, vamos para o mundo espiritual, tem a ressurreição, o julgamento, e aí a definição dos graus de glória, para onde que cada um vai. Então já falamos aqui sobre os filhos da perdição, então vamos falar agora sobre os 3 graus de glória principais que, em suma, também é chamado de salvação, mesmo o grau celeste. É um grau de um reino, um grau de salvação. Caiu aqui um selo. Então aqui nós temos a comparação dos graus de glória, como o celestial, o grau do sol, o terrestre como comparado ao brilho da lua e o celeste como o brilho das estrelas. Foi a maneira que o Senhor tentou mostrar para nós as diferenças de condição de cada grau, do brilho, da grandiosidade de cada um dos graus de glória. Essa é uma doutrina única, irmãos, da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. E temos esse conhecimento mais pleno em virtude das revelações modernas ao profeta Joseph Smith, pois além delas, temos somente fragmentos no Novo Testamento sobre essa doutrina que certamente foi retirada da Bíblia. Então é uma doutrina exclusiva dos santos dos últimos dias. Ninguém mais tem essa doutrina, se tiver, é copiada dessa doutrina da igreja, porque é uma revelação ao profeta Joseph Smith. Lá temos um fragmento lá no livro de Coríntios, Paulo falando: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a glória dos terrestres. Ele não cita o celeste, mas depois ele coloca: uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua e a outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. Então ele dá uma pincelada, mostrando que conhecia essa doutrina. E lembra, nós vamos ressuscitar com o corpo ao qual grau de glória nós vamos pertencer. Aqueles que forem para o reino celestial ressuscitarão com o corpo celestial. Os que forem para o terrestre e celeste, assim por diante. O apóstolo Orson Pratt, lá dos primeiros dias da igreja, ele diz assim: Deus é o autor de muitas criações, além daquelas que são celestiais. Ele irá preparar uma criação adaptada à condição de tais pessoas. Os que não são santificados pelo Evangelho em toda a sua plenitude e que não foram fiéis até o fim, vão se encontrar em uma das criações inferiores, onde a glória de Deus não se manifesta na sua medida. Lá, eles serão regidos pelas leis adaptadas à sua capacidade inferior e ao estado em que eles próprios mergulharam. Eles não só vão sofrer depois dessa vida, mas vão deixar de receber glória e poder e exaltação na presença de Deus o Pai. Eles vão deixar de receber uma herança eterna sobre esta terra em seu estado glorificado e imortal. Então, essa é uma declaração aqui de um apóstolo. Então, vamos começar pelo grau mais baixo, o grau celeste. Nós vamos nessa ordem. Então, a glória celestial, lá em Doutrina e Convênios, então, seção 76, lemos o seguinte: e também vimos a glória do celeste, cuja glória é a do menor, assim como a glória das estrelas difere
da glória da lua no firmamento, tá? Para comparar o grau de glória, né? De uma estrela, da lua e do sol. Esses são os que não receberam o evangelho de Jesus Cristo, nem o testemunho de Jesus. Esses são os que não negam o Espírito Santo. Eles são os que são lançados no inferno. Lá no inferno, no mundo espiritual, lembra disso. Estes são os que não serão redimidos do diabo até a última ressurreição, até que o Senhor, sim, Cristo, o Cordeiro, tenha consumado sua obra. Esses são os que não recebem de sua plenitude no mundo eterno, mas do Santo Espírito pelo ministério do terrestre, e o terrestre pelo ministério do celeste. Então, quem que vai ministrar aos do reino celeste? O Espírito Santo, e os do grau terrestre serão os ministradores do celeste. E a Escritura continua. E também o celeste recebe pela administração de anjos que são designados para ministrar em seu favor. Então, nós vamos ter os terrestres, os anjos, e o Espírito Santo serão os ministradores do celeste. Mas Cristo e o Pai Celestial não. Pois eles serão herdeiros de salvação. E assim vimos na visão celestial a glória do celeste, que ultrapassa todo o entendimento. Mesmo a glória celeste, a menor de todas, ultrapassa todo o entendimento, segundo a revelação ao profeta Joseph Smith. E nenhum homem a conhece, a não ser aquele a quem Deus a revelou. E assim vimos a glória do terrestre, que em todas as coisas supera a glória do celeste. Sim, em glória e em poder, em força e em domínio. Mas não receberam o evangelho, nem o testemunho de Jesus, nem os profetas, nem os convênios eternos. Nós já vamos falar da glória terrestre. Então, por esta revelação, a gente aprende que quem é que vai para lá? Aqueles que não recebem ou não receberem o evangelho de Jesus Cristo, nem nesta vida e nem depois. Não recebem o testemunho de Jesus. Não recebem o testemunho dos profetas. E não recebem o convênio eterno. Então, esses são os do grau celeste. Um apóstolo, John Whitson, ele diz assim: o livro Doutrinas e Convênios explica claramente que o menor grau de glória preparado para o homem é tão glorioso que excede o entendimento do homem. É uma doutrina fundamental dos santos dos últimos dias, que o pecador mais vil, no dia do julgamento final, receberá uma glória que ultrapassa o entendimento humano, tão grande que somos incapazes de descrevê-la adequadamente. Os que praticarem o bem irão habitar em um lugar ainda mais glorioso, e os que receberem o grau menor olharão tristemente para o alto, como fazemos aqui. E os que se acharem no inferno, por outro lado, terão algum sentimento semelhante. É o evangelho de extraordinário amor, e este amor é seu alicerce. Tão terno é o amor do Pai, dedica a seu filho mais pecador, que a recompensa a ele concedida ultrapassa o entendimento humano. Por que ele diz isso? Porque mesmo aqueles mais vis pecadores, mas que não cometem o pecado imperdoável, terão um grau de glória menor, mas ainda um grau de glória. O grau celestial. Na revelação, ainda aprendemos que este grau menor irão os que são mentirosos, feiticeiros, adúlteros, libertinos e todo aquele que ama e inventa mentiras. Claro, eles terão que fazer um tipo de mudança ainda para poder receber esse grau de glória. Esses serão os últimos a serem ressuscitados. Eles serão arremessados, como a gente já estudou, eles serão arremessados por pelo menos 1000 anos ao inferno. Alguns estão lá há mais tempo. Lembra que nós falamos aqui do mundo espiritual, onde temos o paraíso, a prisão e o inferno, isso dentro do mundo espiritual, onde sofrerão a ira de Deus até haverem pago o preço de seus pecados. Esse preço é o preço da mudança pelas coisas que sofrerão. Depois que eles satisfizerem as exigências da justiça, pagando por seus próprios pecados no inferno, serão trazidos de volta e ressuscitados. Estes não estarão na terra durante o milênio, e seus espíritos e corpos serão novamente reunidos, a ressurreição, e habitarão no mundo celestial. Esta ressurreição, contudo, não se dará até o final do milênio. Então, isso a gente já estudou.
no grau celestial ainda. Mas estes, os mais vis pecadores, que não negaram o Espírito Santo, receberão um grau de glória, após pagarem o preço por seus pecados e reconhecerem que Jesus é o Cristo, como Paulo declarou, porque está escrito: vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. E na revelação moderna a gente lê: todo ouvido ouvirá e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Mesmo esses terão que reconhecer. Então a Escritura ainda diz: esses são os que sofrem a ira de Deus na terra, esses são os que sofrem a vingança do fogo eterno, esses são os que são lançados no inferno, entre parênteses, mundo espiritual, e sofrem a ira de Deus Todo-Poderoso até a plenitude dos tempos, final do milênio, quando Cristo tiver subjugado todos os inimigos sob seus pés e tiver aperfeiçoado sua obra. Mas eis que vimos a glória aos habitantes do mundo celestial, que eram inumeráveis como as estrelas no firmamento do céu ou como a areia da praia. E aí ele continua: e ouvimos a voz do Senhor dizendo: todos estes dobrarão os joelhos e toda língua confessará àquele que se assenta no trono para todo sempre, pois eles serão julgados de acordo com suas obras, e cada homem receberá de acordo com suas próprias obras e seu próprio domínio nas mansões que estão preparadas, e serão servos do Altíssimo, mas onde Deus e Cristo habitam não poderão vir para todo sempre. Doutrina e Convênios, né? A gente já falou ali. No reino celeste, que é comparado com as estrelas, aprendemos que como uma estrela difere de outra em glória, assim também diferem em glória uns dos outros no reino celestial. Então aqui é uma coisa também importante. Parece que no reino celestial não será uma unanimidade de glória. Cada um serão glórias diferentes, como ele fala, assim como as estrelas, tem estrelas mais brilhantes e menos, assim também no reino celestial. Né? Então, haverá pessoas de vários graus de desenvolvimento, e pelo que aprendemos, haverá progresso dentro desse reino, mas não poderão progredir para o reino terrestre. Também aprendemos que estes serão ministrados pelo Espírito Santo e pelos do reino terrestre, e serão servos do Altíssimo para sempre. Uma coisa importante, amigos, para aqueles que não sabem, né? Não haverá, vamos dizer assim, avanço de grau. Quem for para o grau terrestre ficará no terrestre para sempre. No celeste, a mesma coisa. Né? É como se, por exemplo, usar um exemplo corriqueiro, você tem uma tigela de plástico comum e tacar ela num forno lá de 300 graus. O que vai acontecer com ela? Vai derreter, ela não suporta. Agora, se for uma travessa de silicone, tem umas silicones modernos hoje, você pode pôr no forno e não acontece nada com ele. Entende? Então, a pessoa terá um corpo que não vai suportar uma glória diferente do corpo que ela tem. E não há progresso de grau para grau. Tá? A pessoa que for para o teleste ficará lá eternamente no teleste. E assim por diante. Ok? A glória, vamos aumentar um pouquinho para a glória terrestre, que é comparada com a lua. Né? Comparada com a lua como um brilho. Né? O profeta Joseph Smith ele registrou a visão do reino terrestre dizendo: terrestre. E assim vimos a glória do terrestre, que em todas as coisas supera a glória do teleste. Sim, em glória, em poder, em força e domínio. Este grau de glória será concedido às pessoas que provaram serem melhores que as do teleste, e por isso merecem, né, por seus esforços e suas obras, um grau maior de glória e recebem maior poder e maior domínio, enquanto os habitantes do teleste são as pessoas que foram iníquas e corruptas enquanto na terra. Os da glória terrestre foram mais obedientes que aqueles e por isso merecerão uma glória melhor. Na revelação moderna, aprendemos quem serão os desta glória, tá ok? Então, uma coisa importante ali, ela supera a glória do teleste em glória, poder e força e domínio. Na glória terrestre, eis que estes são os que morreram sem lei e também aqueles que são os espíritos de homens mantidos na prisão espiritual, não no inferno, a quem o Filho visitou e pregou o Evangelho para que fossem julgados segundo os homens na carne.
os que não receberam o testemunho de Jesus na carne, mas receberam-no depois. Esses são os homens honrados da terra, que foram cegados pelas astúcias dos homens. Estes são os que recebem de sua glória, mas não de sua plenitude. Esses são os que recebem a presença do Filho, mas não a plenitude do Pai. Portanto, são corpos terrestres e não corpos celestiais, e diferem em glória como a lua difere do sol. Estes são os que não são valentes no testemunho de Jesus, portanto, não obtêm a coroa do reino do nosso Deus. Então, por definição, a Escritura diz que são aqueles que morrem sem lei, são os que homens honrados na terra e que foram cegados pelas astúcias dos homens, não foram valentes ou não são valentes no testemunho de Jesus e vão para a prisão no mundo espiritual e recebem o evangelho lá. Aqui precisamos fazer só um apêndice. As pessoas, mesmo aqueles que morreram sem lei, aquelas pessoas que viveram na terra enquanto o evangelho de Jesus Cristo não estava na terra, terão uma oportunidade justa de receber o evangelho no mundo espiritual. Por isso é feita a pregação lá. E estes, se cumprirem com todos os requisitos, poderão ser participantes do grau celestial. Tá? Não é um impedimento deles lá no mundo espiritual se tornarem herdeiros do reino celestial. Ok? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Tá? Então, o Elder McConkie é muito claro nisso. Ele diz assim: aqueles que não tiverem a oportunidade de crer e obedecer a santa palavra nesta vida, a primeira oportunidade de ganhar a salvação acontecerá no mundo espiritual. Se aqueles que ouvem a palavra pela primeira vez, ao se encontrarem no mundo dos espíritos, pertencem à espécie de pessoas que teriam aceito o evangelho aqui se lhes fosse apresentado, lá eles o aceitarão. A salvação para os mortos é destinada aos que só no mundo espiritual tiveram a primeira oportunidade de alcançar a salvação. Aqui deixa eu fazer um outro parênteses, uma oportunidade justa. Muitas pessoas talvez aqui tenham recebido até os missionários, mas só Deus sabe se a oportunidade foi justa. Né? Se o grau de conhecimento, o grau vamos dizer assim, de aceitação, é só o Pai Celestial que vai poder julgar. Tá? Não quer dizer que só porque a pessoa talvez rejeitou os missionários, não vai poder ter uma chance justa lá. Todos serão julgados justamente se terão uma oportunidade justa. Ele diz, não existe outra promessa de salvação além daquela registrada nessa revelação, que é a doutrina 137, 7 e 8. Diz assim: os que rejeitam o evangelho nesta vida, mas o aceitam no mundo espiritual, não herdarão o reino celestial, mas o terrestre. Tá? Isso é importante, principalmente para aqueles que já são membros da igreja. Mas lembrando, o julgamento final não é nosso, é do Pai Celestial. Também farão parte desta glória aqueles que receberam o evangelho nesta vida e não foram valentes no testemunho de Jesus. Eles receberão corpos terrestriais, corpos que diferem do celestial, como a lua difere do sol. Eles serão ministrados por Jesus Cristo, mas não receberão a plenitude, e eles próprios ministrarão aqueles que são do grau celeste. Tá? Então, o grau terrestre está explicado aí. Vamos agora para o grau mais importante, que é o celestial. E lembrando ainda que a Escritura diz que na glória celestial há 3 céus ou graus. Mas o Senhor somente revelou a condição do grau mais alto, que é a exaltação. Os outros 2 graus mais baixos dentro desse reino, o Senhor ainda não revelou nada a respeito deles. Só sabemos que um deles serão os anjos. Então, tudo que se falar é conjectura, porque não foi revelado ainda, a não ser o grau mais elevado, que é a exaltação. Estes são os que receberam o testemunho de Jesus e creram em seu nome, foram batizados na semelhança do seu sepultamento, sendo sepultados na água em seu nome, e isto de acordo com o mandamento que ele deu, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder, e que vencem pela fé e são selados pelo Santo Espírito da promessa que o Pai derrama sobre todos os justos, os que são justos e fiéis. Esses são os que são a igreja do primogênito.
Se alguém quiser, nós já falamos sobre essa igreja do primogênito lá atrás, tá? Numa das aulas anteriores. Então, quais são os requisitos para a glória celestial? Ser batizado por imersão por alguém que possui autoridade. Por isso fazemos a obra do templo. E como eu já citei aqui, é um dos lugares mais especiais do templo é o batistério. Por quê? Porque lá as pessoas já sendo batizadas e confirmadas, elas já têm direito, se forem dignas, de passar da prisão para o paraíso e se preparar para o reino celestial. 2. Receber o dom do Espírito Santo por imposição das mãos, por portadores do sacerdócio autorizados. Importante que essas ordenanças têm que ser feitas por portadores do sacerdócio autorizados, não é por qualquer pessoa. Receberam o testemunho de Jesus, arrependeram-se de seus pecados, guardaram os mandamentos, venceram pela fé, não pelo conhecimento. Muitas coisas a gente tem que acreditar e vencer pela fé, não pelo conhecimento. A gente não conhece todas as coisas. Não é assim o plano de Deus. Nós precisamos aqui ser provados, e é pela fé. E, claro, o 7º, permanecer fiéis até o fim. O elder Bruce R. McConkie, ele falou o seguinte: o que significa a palavra ser valente? Ele falou: significa ser corajoso e intrépido, combater o bom combate da fé. Significa negar-nos a todas as impurezas e amarmos a Deus com todo o poder, mente e força. Ser valente no testemunho de Jesus significa crer em Cristo e em seu Evangelho, com convicção inabalável. Significa conhecer a veracidade e divindade da obra do Senhor na terra. É preciso mais do que crer e conhecer. Precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Significa mais do que dizer palavras. Não é simplesmente confessar com os nossos lábios que o Senhor é o Filho de Deus. É sim a obediência, submissão e justiça. Significa perseverar até o fim. Significa viver a religião, praticar o que pregamos e guardar os mandamentos. Ele continua. É refrear as paixões, controlar os apetites, sobrepujar as coisas carnais e diabólicas. É vencer o mundo como fez aquele que é o nosso protótipo e que foi o mais valente de todos os filhos de nosso Pai. É ser moralmente limpo, pagar os dízimos e as ofertas, guardar o dia do Senhor, orar com plenos propósitos de coração, sacrificar tudo se assim nos for pedido. Ser valente no testemunho de Cristo é permanecer ao lado do Senhor em tudo. Permanecer ao lado do Salvador em todas as coisas. Um profeta, o presidente George Albert Smith, ele disse o seguinte: o Evangelho foi restaurado nesses últimos dias para preparar os homens para o reino celestial. O Evangelho não foi dado para qualificar os homens para qualquer outro reino, mas tem sido dado para nos preparar para morarmos nesta terra quando ela for celestializada, quando o nosso Redentor habitará aqui e ele será nosso legislador e nosso rei. Eu sempre tenho dito isso: o Evangelho não foi restaurado para levar as pessoas para qualquer dos graus de glória menores. Foi restaurado para nos levar para o reino celestial. Temos tudo que é necessário para levarmos para o reino celestial e ainda mais para a exaltação, o grau mais elevado dentro do reino celestial. Temos todas as condições, todas as ordenanças necessárias. Precisamos só realizar elas e permanecer fiéis até o fim. Então, lembrando, a porta para o reino celestial é o batismo. Todos os que forem batizados e guardarem os convênios correspondentes herdarão o reino celestial. Agora, mas somente os que forem casados para a eternidade poderão herdar o grau mais alto dentro do reino celestial. E aqueles que forem dignos do reino celestial e não forem casados serão anjos. Isso é importante a gente entender. Num discurso recente do presidente Nelson, Pense em Celestial, ele explica essa doutrina. Que somente herdarão exaltação aqueles que forem casados para a eternidade. Claro, vamos abrir um outro parênteses aqui. Se uma pessoa não teve a oportunidade nesta terra, mas tinha o desejo, mas não teve uma oportunidade justa, vai ter uma oportunidade justa antes da ressurreição,
e poderá receber a exaltação no reino do Pai Celestial. Então, portanto, a Escritura diz, daqueles que não são casados para a eternidade. Portanto, quando estão fora do mundo, não se casam nem são dados em casamento. Está falando depois da ressurreição. Né? Mas durante o milênio ainda muitas coisas poderão ser resolvidas. Mas são designados anjos no céu, anjos esses que são servos ministradores, para ministrarem em favor daqueles que são dignos de um peso muito maior, imensurável e eterno de glória. Porque esses anjos não guardaram minha lei, que era o casamento celestial. Portanto, não podem crescer, mas permanecem separados e solteiros, sem exaltação no seu estado de salvação por toda a eternidade. Daí em diante não são deuses, mas anjos de Deus para todo sempre. Ok? Então isso é muito importante. Por isso que numa das aulas, deixa eu ver se eu consigo nesse cantinho aqui, lembra que eu falei, aqui tem um homem que é selado com uma mulher, e claro, Deus faz parte desse triângulo. Quando esse casamento aqui é desfeito, por exemplo, por um divórcio, os indivíduos, se forem justos, eles permanecem com a ordenança, a não ser que seja cancelada essa ordenança. Mas as mulheres normalmente só pedem o cancelamento quando forem ser seladas a um outro homem. Senão, não devem pedir esse cancelamento. Por quê? Porque elas têm a ordenança. E um dia elas poderão resolver isso e ter, ser selada a uma outra pessoa. Mesma coisa com os homens. Então, só para entender a doutrina, que a pessoa continua com a ordenança. Se ela for digna, o Senhor vai providenciar que ela receba a maior dos graus que o Senhor tem para oferecer. Então, irmãs, que sempre é uma pergunta das irmãs, não cancelem o seu selamento, a não ser que você for fazer um novo selamento. Isso não quer dizer que você vai ter que ficar com aquela pessoa. Durante o milênio, todas as coisas serão resolvidas. Ninguém vai ficar com quem não quiser. O Senhor é completamente justo sobre isso. Continuando aqui. Então, o que é dito desses? Todos, os anjos no reino celestial, todos seus nomes escritos todos os seus nomes escritos no livro da vida. Vão para o paraíso após a morte, são homens justos, feitos perfeitos. Virão na ressurreição dos justos, serão aperfeiçoados através da expiação de Salvador Jesus Cristo. Lembra que mesmo nós fazendo o máximo de nosso esforço, ainda é pouco. Nós precisamos ter a graça do Salvador Jesus Cristo. Se quiserem mais sobre isso, tem que a aula sobre a doutrina da graça. Receberão corpos celestiais, reinarão na terra com Cristo durante o milênio, viverão na presença de Deus o Pai, Jesus e o Espírito Santo, e ministrarão os de glória terrestre, serão servos ministradores para seres exaltados. Estamos falando daqueles que são os anjos no reino celestial, que é um grau maravilhoso também. Os élderes fiéis dessa dispensação, quando deixam a vida mortal, continuam seus labores na pregação do Evangelho, do arrependimento e da redenção por meio do sacrifício do Filho unigênito de Deus, entre aqueles que estão nas trevas e sob a servidão do pecado no grande mundo dos espíritos dos mortos. Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus e depois de terem cumprido a pena por suas transgressões, lembra, é a mudança, e de serem purificados receberão uma recompensa de acordo com suas obras, porque são herdeiros de salvação. Essa foi uma revelação ao profeta Joseph Smith, está registrado na seção 138 de Doutrina e Convênios. Na seção 137 também tem uma doutrina fantástica. Diz assim: todos os que morrerem sem conhecimento deste evangelho, que o teriam recebido caso tivessem tido a permissão de aqui permanecer, serão herdeiros do reino celestial de Deus. Também todos os que morrerem daqui em diante sem o conhecimento dele, que o teriam recebido de todo o coração, serão herdeiros desse reino.
Pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo as suas obras, segundo o desejo de seu coração. E vi também que todas as crianças que morrerem antes de chegar à idade da responsabilidade são salvas no reino celestial. Então essa revelação foi um momento de alívio para a família do profeta, porque lembra que antes da restauração ter sido efetivada, um dos irmãos queridos do profeta, Alvin, ele morreu, né? Parece que foi uma apendicite que estourou e naquela época os recursos médicos eram bem limitados e ele morreu ele já conhecia um pouco da coisa, mas a igreja, o evangelho não estava sendo plenamente restaurado ainda, as ordenanças de batismo ainda não estavam sendo realizadas e ele morreu antes disso. Então essa revelação veio para consolar, né, todos os familiares, né, então, porque se acreditava naquela época que a pessoa que morria sem batismo estava condenada para sempre. Imagine que justiça, que misericórdia de Deus seria essa. E também a doutrina que também é uma doutrina exclusivamente da Igreja de Jesus Cristo, que todas as crianças que morrerem antes de chegar à idade da responsabilidade, que são os 8 anos, são salvas no reino celestial de Deus. Uma doutrina fantástica. Continuando. Então, a porta para a exaltação é o casamento celestial. O casamento celestial é a que nos dará o direito de um dia sermos exaltados. Vamos falar sobre a exaltação na próxima aula, né? Vamos destrinchar sobre a exaltação. Ok? Então, esses são os graus de glória, uma pincelada, né, sobre os 3 graus de glória. Mas lembra, o Evangelho de Jesus Cristo restaurado foi restaurado nessa terra para levar-nos para a exaltação, não para outro grau de glória. Então, tudo o que é necessário para a exaltação nos é ofertado. E o casamento no templo é a porta, né, que nos leva à exaltação, se formos fiéis e dignos. E isso, então, será assunto para a nossa última aula. E aí, o nosso gráfico, acrescentamos aqui os graus de glória. Tá? Então, todas essas doutrinas que estão nesse gráfico a gente já tratou nesse curso. E continuaremos, então, na próxima aula falando da exaltação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que eu consiga responder, está aí o nosso e-mail. E então encerramos a nossa aula de hoje com essa doutrina única da Igreja de Jesus Cristo. Não encontramos ela em outra denominação. O apóstolo Paulo deu uma pequena pincelada, né? Conhecia essa doutrina, os apóstolos antigos conheciam a doutrina, mas ou ela foi retirada ou o Senhor não achou prudente colocar naquelas escrituras. Isso a gente não sabe. Um dia a gente vai saber sobre isso. Deixamos então essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. E até a nossa próxima aula.